Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explorar uma questão que foi cobrada no segundo dia do Enem de 2025. Ela é a questão de número 160 da prova azul. Essa questão ela ganhou repercussão na mídia, algum, foi um pouco de polêmica, né? Algumas pessoas disseram que era difícil, que talvez fosse desnecessário na prova, que exigia um nível muito elevado de conhecimento dos alunos de ensino médio. Também houve críticas de pessoas que diziam que a questão é fácil demais, que dava para resolver com simples verificação e nem precisava de todas essas informações que aparecem no enunciado. Mas o intuito desse vídeo nem é discutir ou causar polêmica, tá? Eu só achei a questão bem interessante. É uma questão de modelagem, aborda diversos conceitos de funções trigonométricas. Eu achei uma questão é, bem explicada e, enfim, o intuito desse vídeo é mais explorar um pouco das propriedades da função tangente. Então, eu vou resolver a questão, lógico, né, do que caiu no vestibular do Enem, mas a gente também vai abordar alguns conceitos. Então, o enunciado dessa questão é o seguinte: tem um recipiente e ele tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo t, em minutos, de acordo com a função do tipo d é igual a k mais a tangente de p que multiplica t mais m. Então, esses parâmetros, o k, o p e o m, eles são números reais e para t variando entre 0 e 4 minutos. Então, conforme ilustrado na figura, estão apresentadas as assíntotas verticais da função tangente e é utilizada na definição de d. Então, aqui aparece a imagem, né, do recipiente, da função, das assíntotas, e tem algumas informações que podem ser utilizadas para resolver a questão. Eu já vou dar um spoiler. Você não precisa resolver a questão na íntegra para encontrar a solução correta, tá? Basta você utilizar o ponto médio aqui entre as assíntotas e jogar aqui no argumento do ângulo. E aí você encontra a única resposta possível, tá? Mas a gente vai elaborar um pouquinho desses conceitos antes de resolver essa questão. Então, partindo para alguns conceitos teóricos aqui da função tangente, aqui nesse quadro tem a equação geral da função tangente, tem quatro parâmetros, o a, o b, o c e o d. O x é o argumento e o f de x é a função. Esse parâmetro a, ele é um parâmetro de translação e ele dá o deslocamento vertical do gráfico. O parâmetro b, ele é conhecido como amplitude da função tangente e ele indica a intensidade das oscilações. O parâmetro c é a mudança de escala no período da função e o parâmetro d é o ângulo de fase e ele define a translação horizontal do gráfico da função tangente. A imagem dessa função é o números reais, é o conjunto dos números reais. Então essa função, não importa o domínio dela, ela sempre vai abranger todo o conjunto dos números reais, tá? Mas o domínio dela, o domínio geral, são todos os valores de x, com exceção de múltiplos ímpares de π sobre 2. E em linguagem matemática, a gente tem aqui que o d é igual a x diferente de π sobre 2 mais kπ,
onde k é um número inteiro. Então, o período da função é dado por ΔX é igual a π dividido pelo módulo do parâmetro c. E tem um outro cálculo que ele chama o ângulo de defasagem. E ele dá o deslocamento horizontal. Então, quando você dá um shift, né, nas duas assíntotas, ele sofre esse deslocamento. E esse deslocamento ele tem um nome. Ele é dado pelo ângulo de defasagem, que é igual a x é igual a menos d sobre c. Tá? Então, alguns conceitos teóricos da função tangente. A gente tem aqui a função geral, e aí a gente vai deduzir como que encontra o parâmetro c em função da variação do período. Tá? Então, a gente tem aqui essas duas equações, a equação 1 e a equação 2. Então, para um ponto x, a gente tem que cx mais d é igual a π sobre 2 mais kπ. O que isso quer dizer? Esse aí é o valor limitante que que o argumento da função tangente pode assumir. Então, valores iguais a esse valor de π sobre 2 mais kπ, eles são proibidos, porque são valores singulares da função tangente. Então, esses aqui são os valores limitantes. Se a gente pega um ponto que é vizinho a esse x, ou seja, o x mais uma variação de x, aqui na equação 2, a gente tem que c, que multiplica x mais ΔX mais o d, é igual ao π sobre 2 mais k mais 1 vezes π. Então, se a gente subtrai a equação 2 e a equação 1, a gente obtém que c vezes ΔX é igual a π, da onde a gente tira que o parâmetro c é igual a π sobre ΔX. Então, a gente viu aqui que a equação da tangente, né, a equação geral é a mais b vezes a tangente de cx mais d. E esse gráfico aqui eu plotei usando Python, tá? E é o gráfico da equação usual, da função usual tangente, onde o parâmetro a é igual a zero, o parâmetro b é igual a 1, o parâmetro c é igual a 1 e o parâmetro d é igual a zero. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem que, como a função é igual a tangente de x, então ela está centrada aqui no zero, né? Então, o ponto mediano entre as duas primeiras assíntotas, que são igual a menos π sobre 2 e π sobre 2 é o ponto zero. Então, a função tangente ela é uma função harmônica, é uma função que se repete, né? Ela é periódica e ela está sempre definida, o domínio dela está sempre definido entre as assíntotas. Tá? Então, aqui o valor do período que a gente calculou ele é o comprimento entre as duas assíntotas. E ele é igual a π dividido pelo parâmetro c. Então aqui a gente vê que como o parâmetro c é igual a 1, então o período é igual a π, quando a gente tem a função y igual a tangente de x. Então vamos estudar aqui a estrutura matemática do modelo que foi proposta nessa questão do Enem. A gente tem que essa variável d em função de t, ela é igual a essa função k mais a tangente de p que multiplica t mais m. Então, o argumento da função tangente aqui é p vezes t mais m. E esses três parâmetros eles têm que ser determinados de acordo com os dados que são dados no enunciado. O k ele representa o deslocamento vertical, o p ele é a escala horizontal, o m é o deslocamento horizontal e o período ele é determinado como a distância entre as duas assíntotas. A gente vai mostrar que o período é igual a 2π, mas você já pode ver aqui que é só você fazer a subtração de 5 mais 2π sobre 2, menos 5 menos 2π sobre 2. E aí você obtém o valor de 2π.
O deslocamento ele é o negativo do ponto médio das assíntotas e o período ΔT da função tangente é igual a π dividido pelo módulo do parâmetro p. Então, para determinar o valor do parâmetro k, a gente tem que usar o ponto médio, que é 2,5 ou 5 sobre 2 é o valor da abscissa e 30 é o valor da ordenada. Então, esse ponto é 2,5 e 30. Então, basta a gente substituir aqui o valor de 2,5 na função d e igualar a 30. E com isso a gente obtém o valor de k. Então, esse daqui é o algoritmo que a gente usaria para resolver integralmente essa questão, tá? Para resolver ela literalmente. É óbvio que quando você está num concurso, principalmente um vestibular que nem o Enem, que tem muitas questões e você tem que resolver rápido e tem que marcar as alternativas, enfim, é uma prova extensa, é uma prova cansativa, então você tem que ter estratégia, tá? Então, novamente, o objetivo aqui desse vídeo não é ensinar ninguém a passar em prova de Enem, assim, não é esse o meu objetivo. O meu intuito aqui é realmente a gente discutir o rigor da questão e explorar os conceitos que são explorados nessa questão, tá? Então, assim, se você está se preparando para o Enem, talvez esse vídeo aqui não te ajude tanto no quesito de preparação. Talvez te ajude a estudar e você entender os conceitos. Mas quando você estiver prestando o seu concurso aí de vestibular, você tem que ter uma estratégia. Então, tem que resolver rápido as questões, tem que ter aí a estratégia para verificar quais que são as possíveis soluções e você marcar a questão, assinalar, né, a alternativa correta. Mas vamos resolver aqui essa questão. Então, seguindo o nosso algoritmo, se a gente fosse resolver essa questão de forma integral, se fosse, por exemplo, uma questão dissertativa de uma prova no colégio, a gente seguiria esse algoritmo daqui. Então, o período é determinado como a distância entre as duas assíntotas. Então, é simplesmente a subtração de 5 mais 2π sobre 2 e 5 menos 2π sobre 2. Então, a gente calcula que o período é igual a 2π. Para a gente encontrar o parâmetro p, basta a gente usar a fórmula que já foi deduzida. Então, a gente sabe que o valor do período é 2π e a gente iguala a π dividido pelo módulo de p. E aqui a gente encontra que o valor de p é igual a meio. Para a gente encontrar o valor do deslocamento, que é o parâmetro m, basta a gente tomar o negativo do ponto médio entre as assíntotas. Então, a gente vai somar esses dois valores, de 5 mais 2π sobre 2 e o 5 menos 2π sobre 2, e a gente obtém que o valor de m é igual a menos 5 meios. E aí, para a gente determinar o valor de k, tem que usar esse ponto, que é dado no enunciado da questão, que é o 2,5 e o 30. Então, o 30 é a ordenada, 2,5 é a abscissa, basta a gente jogar nessa função aqui d de t. Então, a gente faz 30 igual a k, mais a tangente de meio, que multiplica 5 meios menos 5 meios. O m e o p a gente já encontrou aqui anteriormente, e aí a gente encontra que o argumento dessa função tangente é igual a zero. Então, nesse ponto mediano, a função, a tangente ela vai zerar. Então, a tangente de zero é zero. E aí a gente encontra que o k é igual a 30. Então, a gente resolveu essa questão de uma maneira integral. Então, agora vem o bônus aqui do vídeo. Eu fiz aqui uns gráficos usando o Python. Inclusive, eu vou colocar aqui no vídeo o link para o Jupyter Notebook no meu repo do GitHub, que vocês podem forcar
esse Jupyter Notebook e podem usar para estudar, podem analisar o código, enfim, podem estudar Python aí também, além de aprender um pouco de trigonometria, tá? Então, usando a função que foi dada no enunciado do problema do Enem, eu plotei aqui 6 gráficos diferentes, onde eu vario os valores de K, de P e de M. E aí você pode verificar que, por exemplo, quando você muda o valor de K, você está mudando verticalmente a posição da função tangente. Então você muda, né? Você dá um shift na ordenada. E aí você, variando aqui o valor de P, você consegue verificar a mudança no período da função. Então, repara que quanto menor for o P, maior é o período, porque ele é inversamente proporcional. E aí você consegue ver aqui para valores de P igual a 1, valores de P igual a meio e 0,8. Se você pegar lá o código que tem no GitHub que eu deixei, você pode variar aí de uma forma mais estressante esses valores, né? Tipo, colocar um valor de 5 no P, e aí você vai ver realmente o que está acontecendo. Então, variando o M também, a gente está dando esse shift horizontal. Então, você repara que o ponto médio, quando a gente varia o valor de M, ele muda também. Então, eu achei interessante trazer essa imagem porque ela é bem didática, né? E você consegue ver que variando esses parâmetros, você varia a, a forma, né, da função tangente. Eu trouxe aqui uma animação, é outro bônus aqui que eu trouxe pro vídeo. Então vou dar o play aqui, vocês vão ver o que está acontecendo, tá? Então eu estou simulando aqui o, o recipiente enchendo, né? Então eu acho que gráficos animados eles são interessantes para pessoas que têm um nível de aprendizado assim um pouco mais visual. Então eu trouxe aqui também esse bônus para vocês, tá? Então esse daqui é o Jupyter Notebook que eu comentei. Vou só passar rapidinho assim por ele, só para vocês verem qual que é a estrutura, tá? Então eu coloquei aqui um resumo teórico em relação ao problema do Enem, certo? Tem aqui o enunciado, tem a imagem. Eu coloquei uma estratégia de resolução, fiz um resumo aqui que vocês encontram no vídeo, né? Mas se vocês quiserem ler, tá aqui em Markdown. Vocês podem forcar o notebook Jupyter e transformar ele em PDF. Então, tem um monte aí de opções que vocês podem fazer, além, é claro, de estudar as funções que eu criei, tá? Então, a primeira função aqui é o que cria aquelas 6 imagens. Então, eu deixei parametrizado, vocês podem mudar aqui os valores do K, do P e do M. Na verdade, não está parametrizado, mas para parametrizar é muito simples, tá? Basta vocês colocarem aqui nessa função 2. Mas dá um pouquinho de trabalho, mas se vocês quiserem é só mudar os valores aqui. Então, aquilo que eu tinha comentado, né, eu vou mudar nesse gráfico aqui, esse terceiro gráfico, o valor de P igual a 1, eu vou colocar um valor um pouquinho maior. Então, é esse terceiro gráfico, em vez de 1 eu vou colocar 4. Então, repara aqui que ele está dessa forma, né, e está com P igual a 1 e vai ficar agora com P igual a 4. Então você vê que o período, como ele é inversamente proporcional ao valor de P, então ele fica com um período bem menor. Então vocês podem brincar aqui com esse Jupyter Notebook para verificar como que fica essa função tangente de acordo com esses parâmetros, certo? O segundo gráfico aqui que eu gerei é usando esse bloco de funções, tá? Então vocês podem fazer o plot da função tangente usual usando esse código aqui. Ele gera esse gráfico aqui, né, já com os elementos do gráfico.
tem tem os labels dos eixos, tem os nomes dos títulos de cada eixo, tem aqui inclusive um título, né? Então vocês podem usar. Tem aqui um resumo também que eu coloquei dos parâmetros que tem na função geral tangente. Tem esse código aqui que ele é muito similar ao primeiro, só que em vez de usar a função que é dada no enunciado do Enem, ele usa a equação geral. Então é uma função é uma função com parâmetros diferentes, né? Você dá para parametrizar de uma outra forma. E aqui no final tem a função que gera, né, a animação. Então eu já deixei ela rolando aqui, ela demora um pouquinho, como você pode ver, ela executa em 35 segundos, dependendo da quantidade de frames e da duração que você queira, né, que a animação dure. Eu coloquei aqui 9 segundos, tem 600 pontos, né, na geração dos pontos para gerar o gráfico, né? Então você pode ver aqui na função que eu uso para gerar os pontos, eu uso o linspace, né? Então 600 pontos é bastante assim, dependendo do seu laptop, talvez demore um pouquinho. Aqui no meu demorou 35 segundos, tá? E aí você pode salvar a animação e eu coloquei as referências também que você pode usar para estudar, certo? Então com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.